nome é Joel Lazarim, eu sou advogado civilista, integrante do escritório Lazarim Advogados Associados, e eu gostaria de falar hoje sobre uma questão muito importante, que é a isenção do imposto de renda para o aposentado portador de doença grave. É um benefício tributário concedido por lei, com o objetivo de oportunizar ao aposentado melhores condições econômicas para que ele possa custear o seu tratamento, a aquisição de medicações, a realização de exames e consultas médicas e assim por diante. Tá? Então, se trata aí, no caso, de buscar a isenção do imposto de renda, ou seja, se busca a cessação dos descontos que são lançados mensalmente no contra-cheque do aposentado a título de imposto de renda. Então é uma coisa que pode ter uma expressão econômica bastante grande, porque todos os meses o aposentado sofre esse desconto e se busca então que isso deixe de acontecer. E isso vai acontecer na medida que um juiz assim decida. Se trata de uma ação judicial, isso tem que ser postulado em juízo, como nós vamos ver aqui. Para que se possa obter esse benefício, é preciso que o beneficiário ele preencha dois requisitos básicos. Primeiro, é preciso que ele seja já aposentado, ou seja, tem que ter sido concedida a aposentadoria, seja pelo INSS, seja por um órgão público, pelo regime dos servidores, civil ou militar, pouco importa, mas ele tem que já estar aposentado. E também ele tem que ser portador de uma das 16 moléstias que são elencadas no texto da lei. É preciso especificamente que seja uma daquelas, não pode ser outra. E, claro, eu não vou falar de todas aqui porque elas são muitas, mas aquelas que mais se destacam, porque aparecem com maior frequência, são o câncer, a alienação mental, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, notadamente o câncer, é o que mais se verifica. Então, na medida em que o aposentado seja portador de alguma dessas moléstias, ele pode então buscar a isenção do seu imposto de renda mediante uma decisão judicial, e essa isenção ela vai vigorar a partir do momento em que ou foi concedida a aposentadoria ou a partir do momento em que tenha sido o aposentado diagnosticado, a partir da data do diagnóstico, aquilo que acontecer posteriormente, mas os dois requisitos têm que estar implementados ao mesmo tempo. Uma questão muito importante também é que esse pedido ele pode ser deduzido diretamente em juízo sem a necessidade de se fazer o requerimento administrativo anteriormente. A jurisprudência, o entendimento do Poder Judiciário se firmou no sentido de que esses requerimentos, quando são formulados administrativamente, eles, via de regra, o aposentado não obtém sucesso, se torna muito dificultado para ele isso. O INSS dificilmente defere espontaneamente um pedido dessa natureza. Então, por isso se entende que o requerimento administrativo fica dispensado e o aposentado pode ajuizar a ação diretamente. E outra coisa importante é de que não há mais a necessidade de que a doença seja atestada por laudo oficial emitido por um médico perito vinculado ao INSS. Era uma exigência que anteriormente se fazia, mas acabou ficando de lado, porque os exames médicos e laudos e atestados que são fornecidos pelo médico particular do aposentado são perfeitamente eficazes no sentido de demonstrar com exatidão a ocorrência da doença e a sua gravidade. Então não há necessidade do laudo oficial. E também muito importante, porque normalmente é uma defesa que os órgãos previdenciários fazem, é no sentido de que não é preciso que os sintomas da doença estejam presentes no momento ou na época em que a ação for proposta. Ou seja, se a doença estiver sob controle, e isso é o que se deseja, que esteja realmente sob controle, os sintomas não aparecendo, isso não vai impedir a obtenção do benefício, porque a ideia justamente é de que o aposentado ele tenha melhores condições financeiras de custear o tratamento, e esse tratamento vai continuar, tá? Mesmo que os sintomas não se façam presentes, até porque a ideia é fazer com que os sintomas não apareçam mais através do tratamento. Então ele vai obter a isenção do imposto mesmo nessas condições, sem sintomas atuais.
E também, até mais importante ainda, é que não se trata apenas de pedir a isenção do imposto de renda, mas também se pode buscar a restituição de todos os valores que foram pagos a título de imposto de renda naquele período durante o qual o aposentado já deveria estar gozando da isenção. E isso pode se estender até 5 anos anteriores à propositura da ação. Então, vejam que nesses casos aí, a expressão econômica do pedido ela é bastante relevante, porque os descontos mensais muitas vezes são de valor elevado, superando R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, e estendendo-se isso 5 anos anteriores à propositura da ação, nós temos visto aí valores que se acumulam em torno de, muitas vezes, R$ 200 mil, que é o valor que o aposentado então pode buscar a restituição, além de deixar de pagar o imposto a partir do momento em que a decisão for dada nesse sentido. E muito importante também a possibilidade da obtenção de uma medida liminar, porque na medida em que os documentos, os atestados, os laudos que forem juntados quando a ação for proposta, eles evidenciarem a existência da ocorrência da doença, o juiz pode, através de uma decisão liminar, já determinar que os descontos cessem desde o momento da propositura da ação. E depois essa decisão liminar vai se tornar definitiva ao final com o julgamento de procedência do pedido. A demora na tramitação dos processos também não é mais um empecilho, porque agora nós temos os processos eletrônicos, que por si só já fazem com que a tramitação seja mais rápida. Mas, além disso, nós temos a garantia legal, porque a lei assegura a tramitação preferencial nesses casos em que se trate de doença grave. Então, vejam que se trata de um benefício muito importante e é importante que as pessoas tenham consciência desse seu direito e de que tem toda a condição de buscá-lo. Então, eu agradeço a atenção de todos, espero ter ajudado e me coloco à disposição para outros esclarecimentos necessários. Muito obrigado.